Ok, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de nos reunirmos através do Zoom para continuar os nossos estudos aqui com os nossos irmãos no livro de Daniel. Pedimos que o Teu Espírito continue sendo o nosso guia, o nosso professor, e que o Senhor desvende esses mistérios aos nossos olhos. Pedimos a Tua bênção nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu estava dizendo antes, eu acho que, para mim, né, a minha mente está cheia de coisas nesse momento, porque, para mim, toda aquela introdução que a gente fez sobre Daniel 11, 40, 45, ali é old news, como diz aqui, né, são notícias antigas, né? O começo do capítulo 11 de Daniel também nos serviu como um fundamento, uma estrutura para chegarmos aqui onde a gente se encontra hoje. Hoje nós vamos lidar com o verso 11 e 12 do capítulo 11. Semana passada nós chegamos até os eventos de 1989. Nós vimos como que a história dos macedônicos, né, dos diáconos da Grécia, elas são um paralelo impressionante, perfeito com os eventos recentes entre o rei do sul e o norte, como nós vimos anteriormente nos versos 40 a 45. E eu queria, até por uma questão de revisão aqui, colocar para vocês algumas questões aqui para nós considerarmos juntos. Ok? Chegou o momento no nosso estudo em que nós começamos agora a trilhar um caminho que, imagine você, né, que você está trilhando uma trilha e de repente você não sabe se a trilha vai para a esquerda, se a trilha vai para a direita, ou se a trilha continua reta, e você tem que pegar o seu facão, né, a sua foice, e começar a abrir o caminho. E buscar onde que a trilha realmente se encontra para nós continuarmos o caminho. É mais ou menos esse ponto aqui que nós chegamos. Nós sabemos que a trilha ela vai numa direção, nós sabemos que o destino final, nós sabemos qual é o destino final, mas nós não sabemos qual é o melhor caminho para nós percorrermos. Vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Vocês todos conseguem ver, né, a minha tela. Bom, então eu queria colocar para vocês, né, lembrar que nós vimos que em 222 antes de Cristo houve aquela retaliação entre Antíocos e Ptolomeu, que representa, conforme os nossos estudos, os eventos de 1989. Nós vimos como os paralelos são perfeitos até esse momento. Tá? Esse evento que nós encontramos em 1989, onde o rei do norte, no verso 40 de Daniel, ele, com a ajuda de carros, cavaleiros e muitos navios, ele retalha contra o rei do sul, na época a União Soviética, é o final do verso 40. O verso 40 acaba ali. E aí no verso 41, né, se você olhar aqui, no capítulo 11, o verso 41 de Daniel, o verso 41, ele inicia o verso com a conquista da Terra Gloriosa. Tá? Então, na verdade, entre o verso 40 e 41, não existe nenhum outro verso entre esses dois que nos dê mais detalhes sobre essa história. Tá certo? Bom, dentro do princípio que nós temos trabalhado, de Deus anunciar o fim desde o princípio, nós vimos que no capítulo 11, ele está usando esse mesmo princípio. Então, quando nós voltamos para o início do capítulo 11, nós conseguimos ver elementos que declaram o fim. E nós vimos até então que o verso 10, aqui nós estamos falando de Daniel 11, verso 10,
é essa batalha de 222. E aqui na mesma história, no verso 16, é a conquista da Terra Gloriosa. Né? Então veja só, se nós pegarmos o ponto A e o ponto B, no final do capítulo não tem nenhum verso entre esses dois eventos. Só que no início do capítulo, nós temos aqui 5 versos entre o ponto A e o ponto B. Ou seja, isso nos faz entender que existe uma riqueza de detalhes ali que certamente falam para aquela época, mas também trazem luz para eventos que, na minha concepção, na minha leitura, acontecerão. Simbolicamente, né, nós vemos esses eventos no passado que apontam para a história entre o verso 40 e 41. Ou seja, o verso 40 ele acaba nos anos de 1989 e 91, com a queda do socialismo soviético, cortina de ferro cai. E o verso 41 é a conquista da Terra Gloriosa, através Roma entrando, os Estados Unidos proclamando o decreto, né, rejeitando os princípios da sua Constituição, através dos decretos, das leis dominicais, como nós vimos no passado. Tá certo? Então, veja só, nós temos aqui 5 versos no início do capítulo que eles estão entre esses dois pontos, A e B. Tá certo? Todos conseguem enxergar essa lógica. Muito bem. Então a minha sugestão aqui é que existe uma mensagem presente para os nossos tempos, relacionada aos eventos que transcorrerão entre esses anos de 1989 e o decreto dominical. Entre esses eventos, nós não sabemos quando, mas entre esses eventos, existem aí 5 versos para nós contemplarmos e tentarmos entender o que está passando. Tá certo? Bom. Então, o verso 10, nós estudamos na semana passada esse verso e vimos, né, o paralelo impressionante com os anos de 1989. Bom, eu quero que alguém, de repente, algum voluntário aí, possa ler para nós o verso 11 e o verso 12, porque aqui está o próximo evento na linha profética, na história da Grécia, no Império Macedônico, né? As guerras sírias ou as guerras dos diáconos. É o próximo evento aqui no capítulo 11 de Daniel, no verso 11 e 12. Se alguém puder ler para nós, por favor. Então eu vou ler. Então o rei do sul será movido com cólera e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo uma grande multidão, mas a multidão será entregue em sua mão. E quando ele tiver levado a multidão, seu coração se exaltará, e ele derrubará várias dezenas de milhares. Contudo, não se fortalecerá com isso. Muito bem. Bom, então assim, de saída nós vemos aqui que existe uma retaliação, novamente. E a minha pergunta é, por que o rei do sul aqui se exasperará ou sairá com cólera, como se diz, com uma ânsia, uma vontade terrível de destruir o seu adversário, com cólera, né? Por quê? Da onde vem essa cólera? O que vocês acham? Alguma sugestão? Será que de repente ele acordou e disse, eu já tô com uma raiva do rei do norte, eu vou ver se eu vou dar uma invadida lá e conquistar e fazer uma guerra contra ele. Será que ou é isso ou existe um motivo?
acredito que o motivo foi em relação ao que foi feito, que o rei do norte fez com o rei do sul, no verso 10. Perfeito. É É muito, vingança. muito É simples, vingança. né? Vingança, muito É simples, gana. né? É Isso. bem Uhum. simples. Então, eu quero que vocês entendam que esse evento, verso 11, obviamente, claramente, ele está conectado com o que aconteceu em 222, que é o verso 10, onde os filhos, né, intervirão, reuniram uma multidão de grandes forças e foram passando como uma inundação, né, e acabaram conquistando aqueles territórios que tinham sido conquistados anteriormente pelo rei do sul, acabaram voltando ao domínio do rei do norte. E nós vimos que essa mesma ilustração nós vemos aqui nos anos de 1979, quando aqueles países satélites da União Soviética são inundados novamente pelo rei do norte, por Roma papal, e aqueles países que eram anteriormente católicos acabaram se tornando comunistas pelo regime comunista e depois foram readquiridos, a influência foi conquistada novamente após a queda da cortina de ferro. Muitos países, inclusive, se dissolveram, né? E não existem mais. Tá, então tu tá querendo dizer aqui que, assim como na Grécia Antiga, houve um desejo de reconquista política, tá? Mas que, com a interferência papal em 1989, houve também uma reconquista religiosa. Também. Político-religiosa. Político-religiosa, exato. Uma influência, né? Porque, Ideológica, sim, social, né? Tá. Porque, veja bem, qual era o período que nós vivemos antes de 1989 na história? Era chamado a Guerra de quê? A Guerra Fria. A Guerra Fria, exatamente. Então, era uma guerra fria. Nós sabemos que existiram revoluções, que muitas pessoas morreram, mas era chamada Guerra Fria porque era uma guerra muito ideológica, uma corrida militar, uma corrida econômica, uma corrida espacial, né? Os valores do Ocidente contra os valores do Ocidente, né? O capitalismo contra o socialismo. Então, era uma guerra política, ideológica, geoeconômica, tudo isso, né? Então, bem representada pela cortina de ferro, que eles chamavam. Exato, perfeitamente, perfeitamente. Tá? Agora, o evento histórico que cumpre a profecia, porque veja, a profecia ela precisa de um evento histórico, isso é muito importante. E o evento histórico ele acontece em 1989, com a queda da cortina. Quando cai a cortina de ferro representada pelo Muro de Berlim. Perfeito, perfeito. Tá? É isso mesmo. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui de forma bem simples é que o verso 11, que nós vamos ver aqui, ó, verso 11. Dá um pouquinho mais para cá. Verso 11, Daniel 11, 11. Tá? É o ano 217 antes de Cristo. Ele está completamente conectado com o verso 10. Tá certo? Bem simples, né? Por quê? Porque é uma retaliação. Uma retaliação. Então, notem que o rei do sul ele perdeu o território, né? Chamado Co-Syria. Eu nunca lembro em português como que chama, mas a palavra co em inglês... Cele-Síria. Hã? Cele-Síria. Cele-Síria. A palavra co ou cele, ela significa a entrada, o gateway, né? O portão de entrada. Então, Co-Síria ou Cele-Síria era o portão de entrada para a Síria. E na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui, era como se fosse um cone de entrada para o reino de Seleuco, ou de Antíoco. Então, era aquela área, aquela região específica que estava sendo lutada. É por aquela área, por aquele território. Então, nós vemos que o rei do sul, uma vez
tomou, depois o rei do norte tomou, e agora o rei do sul ele quer retaliar, ele quer uma vingança. E é exatamente o que acontece em 217, na batalha, a maior batalha das guerras sírias, tá? Chamada Batalha de Ráfia. Ops. Ok? Batalha de Ráfia. Então, a Batalha de Ráfia, ela é simplesmente uma retaliação a o que acontece na batalha anterior. Então, assim, é a vingança, né? A famosa a bola de neve, né? Você retalha e depois a vingança, ela nunca, como se nunca parasse, né? E nós vimos aqui alguns acordos de paz tentando ser estabelecidos, como aqui, né? Houve aquele truce, ou aquele acordo de paz, e nós comparamos com o acordo de paz que o Ocidente fez com Gorbachev, com a Rússia. Nós vimos que nesse ano de 1989 a 91, aqueles países satélites foram reconquistados, mas a Rússia, ela nunca foi reconquistada. Lembra? Nós olhamos o livro de Isaías, que diz que a enchente chega até o pescoço e nunca toma a cabeça. Então, a Rússia, ela permanece, né, como a cabeça, né, como o centro centro ideológico, ou centro da União Soviética na época, né? Então, o que quer que seja para nós, ou o que quer que esteja representando para nós essa batalha nos nossos dias, ela precisa estar conectada com os anos de 1989. Tá? Não há, esse faz parte da nossa interpretação aqui, né? O motivo da batalha de Ráfia está relacionado com a batalha anterior, que para nós vimos simboliza 1989. O motivo desse ponto aqui, que nós ainda não chegamos a entender, ele precisa necessariamente estar relacionado com o que aconteceu em 1989. Tá certo? Então, agora, imagine aqui comigo, né? Nós estamos trilhando agora a trilha e, de repente, fechou o mato. Agora a gente tem que abrir caminho. Como que nós vamos abrir caminho? Por quê? Nós sabemos, como adventistas, que existe um evento próximo a se cumprir que a gente chama de o decreto dominical, a lei dominical. Todos nós estamos esperando, vimos aí pessoas falando sobre como chama, as encíclicas do Papa, né, a reunião do meio ambiente, falando do dia da família, o domingo do clima, tudo isso a gente está careca de saber. Há muitos anos esses eventos, esse ecumenismo está promovendo a ideia de um domingo para a família. Inclusive, no ano de 2006, quando o tio da B faleceu, ela foi na missa em respeito à família, né? E ali, ao invés do padre estar falando sobre os finados ali, as pessoas que tinham falecido naquela semana, ele, na verdade, estava falando de uma grande conferência geral que a igreja tinha acabado de realizar naquela semana, e que o objetivo principal daquele evento era a santidade do domingo, que o domingo tinha que ser o dia da família, etc, etc. Em 2006, isso. E ele diz que nos próximos 10 anos, que a conferência geral deles é a cada 10 anos, né, esse objetivo seria alcançado. 2016 chega, me parece que eles estão cada vez mais perto de alcançar esse objetivo, mas Deus ainda está nos dando um tempo de graça, de misericórdia, para que o trabalho avance. Então nós sabemos desse evento. Só que esse evento aqui, nós marcamos anteriormente no verso 41, que é a conquista da Terra Gloriosa.
Então aqui nós estamos trabalhando com eventos que antecederão o decreto dominical, que seria o ponto B. Tá? Então, para você ver como é que começa a ficar complexo aqui. É como se nós estivéssemos caminhando numa trilha e realmente o mato fechou e agora a gente tem que começar a entender o que a Bíblia quer nos ensinar. Tá bom? E é isso que eu queria começar a fazer com vocês, porque eu também estou estudando esse assunto. É um assunto complexo, é um assunto fascinante. E nós temos que deixar a Bíblia ser o nosso intérprete, ou ser o intérprete dessa história. E não colocar as nossas ideias pré-concebidas aqui. Tá? Então esse é o ponto número 1. Deixar a Bíblia fazer as conexões. Tá certo? Houve muita confusão algum tempo atrás sobre esse evento. Fizeram aplicações, interpretações e predições, etc. E muito do desapontamento que aconteceu foi justamente por essas ideias que vieram fora da Bíblia. Ao invés de nós deixarmos a Bíblia ser o intérprete, nós usamos a história, né, eventos históricos, aplicações que muitas vezes vieram da nossa própria imaginação, sem um suporte, sem um fundamento bíblico. E é isso que nós queremos evitar. Tá certo? Bom, então o que foi a Batalha de Raf para nós começarmos? Tá? A Batalha de Raf, se você olhar no livro Daniel and Revelation, de Uriah Smith, ou Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith, você vai ver que foi uma das maiores batalhas da história da Grécia e, certamente, a maior batalha das guerras sírias. Tá? Então, foi uma batalha enorme, uma batalha, eu vou colocar a palavra aqui, gigante, porque você vai entender. Foi uma batalha gigantesca. Opa! Tá? Foi uma batalha gigante. Por que eu falo gigante? Bom, antes de nós lidarmos com a palavra gigante, eu queria colocar para vocês o que significa ráfia. Se você buscar, mesmo na internet, né, ou na concordância, a palavra ráfia, ela significa to mend, ou restaurar, tá? Cure, ou curar, e heal, que é curar também, trazer a saúde novamente. Sarar. Sarar, obrigado. Tá? Então, vou botar aqui. Curar, sarar, restaurar. Tá certo? Então é interessante, porque foi uma batalha tremenda, uma batalha gigante, e o significado da palavra ráfia é curar, sarar e restaurar. Tá? Então aqui a gente começa a juntar alguns elementos. Bom, a palavra ráfia, ela tem uma raiz, e ela vem, na verdade, o nome da batalha é ráfia, porque ela acontece numa cidade chamada Rafa. Ou é a cidade de Gaza, na Bíblia. Então, esse significado, curar, sarar, restaurar, é o significado da palavra Rafa, que é o nome da região, da cidade ali. Existe até hoje a cidade moderna de Rafa, que é a mesma coisa que Gaza. Tá? A cidade de Gaza que a Bíblia fala. Eu pergunto para vocês,
qual era a relevância da cidade de Gaza? Né? Onde que ficava a cidade de Gaza? Quem que vivia na cidade de Gaza? Alguém lembra? Alguém sabe? Os filisteus. Muito bem. Os filisteus. Tá? Então veja só. Ráfia, nome da batalha, se deu na cidade de Rafa, que significa curar, sarar, restaurar, que é a cidade de Gaza. Inclusive, se você olhar na internet, a batalha de Ráfia também é chamada a batalha de Gaza. Tá? São sinônimos. E a cidade de Gaza era a capital do reino dos filisteus. Uma das cidades mais importantes ali dos filisteus. É a E aí? mesma cidade de Gaza hoje, da faixa de Gaza? Não, as fronteiras geográficas elas se mudaram bastante, né? Você tem que olhar durante a Quarta Guerra Síria, aonde que se localizava a cidade de Gaza. Eu vou mostrar para vocês agora mesmo, eu vou mostrar para vocês aonde que ela se localizava no mapa. Tá? Aqui nós temos o mapa, a Eu cidade pensei que fosse a mesma faixa de Gaza, Gui, não é? Olha, eu Tô teria que olhar, provavelmente é na região, só que as fronteiras geopolíticas elas mudaram tantas vezes que a gente não dá para dizer que a cidade de Rafa hoje é a faixa de Gaza. Até porque Jerusalém, tá, ele se encontra ao norte aqui da cidade de Gaza. Tá? E hoje a faixa de Gaza ela é próximo à cidade de Jerusalém. Então eu não sei. Ela fica no cantinho ali, né, Isso. de Israel, né, para o sul, em direção ao Egito. Em direção ao Egito, Isso. Então, provavelmente é na região, né? Mas assim, como eu disse, né, talvez não exatamente na cidade de Gaza antiga, que é a cidade de Rafa, né? Ou de Ráfia. Tá? Bom, vocês Era podem... uma área... Desculpa. Pode falar. Perdão. Não, só me corrige se é isso. Assim, até hoje é uma área geograficamente cobiçada, essa região aí. Exatamente isso. Por ser uma área estratégica de guerra, né? De defesa territorial. Exatamente. Por que ela eu acho que não é só por causa disso, por isso que eu perguntei. Porque ali, quando tu falasse dos filisteus, o povo de Deus queria a terra dos filisteus, certo? Uhum. E hoje o povo de Deus, né, os judeus, continuam lutando com os árabes por causa disso. Uhum. Então, eu acho que há uma relação, sim. Então, é uma faixa, uma área geopolítica cobiçada, certamente. Por quê? Porque como a própria palavra co-Syria diz, é o gateway, a porta de entrada para o norte, para cima. Exato. Vocês podem ver aqui, ó, existe uma faixa, tá vendo esse cone aqui, ó? Deixa eu pegar aqui com a caneta. Esse cone aqui, ó. Tá? Esse cone é justamente essa co-Syria, né? Essa porta, esse cone de entrada, esse caminho de entrada à Síria. E era justamente essa região que era tão cobiçada na época das guerras sírias. Era essa região aqui. Tá? Claro, Gui, com acesso ao mar, até para importação e exportação de comércio. Exatamente. Então, você vê que o Egito era uma área estratégica, porque o Egito, o reino de Ptolomeu, ele começava aqui, ó. Tá? Ele está aqui. Então, a batalha de Ráfia, ela se deu justamente aqui nessa região. Tá? E quando eles conseguiram vencer Seleuco, né, o Antíoco, nessa batalha, eles expandiram o seu território para essa região de co-Syria aqui. Tá? Então, é mais ou menos o background histórico, tá? da batalha de Ráfia. Né? Então, por exemplo, nessa primeira foto aqui, ó, nós temos 218, que é antes da batalha, né? E aqui nós temos,
depois da batalha, né? Não. Aqui é antes da batalha. Tá? E aqui, 217, né, a batalha de Ráfia. É como que essa configuração ela muda. Tá certo? Então, o ponto que eu quero colocar para vocês é aqui, ó. Dentro dessa região, tá? Onde nós temos Gaza, o que nós temos aqui também? Jerusalém. Tá? Então, uma coisa que talvez a gente não tenha se dado conta é que nessa época das guerras sírias, a região em disputa, que é esse Col Síria, era a região da Judéia, a região onde a cidade de Jerusalém, né, a Palestina antiga, se encontrava. A terra gloriosa. Em outras palavras, qual era a cobiça de Ptolomeu e de Antíoco? A cobiça que eles tinham, eles estavam lutando para dominar a terra gloriosa. Tá? Que é essa região aqui, a Palestina. Tá? Então, a gente talvez nunca tenha percebido que a região de Col Síria, que era o alvo, né, dessas batalhas, a cidade de Jerusalém, né, o reino de Judá, ele se encontrava ali. Inclusive, o povo judeu estava ali. Tá? O que isso tem a ver com os nossos dias? Eu pergunto para vocês. Bom, antes de vocês me responderem essa pergunta, eu vou dar alguns elementos aqui para vocês pensarem. Primeira coisa que eu quero lembrá-los. Isso é uma guerra entre o rei do norte e o rei do sul, né? Perfeito. Tá? Então, para nós Quem darmos... é rei do norte e rei do sul agora é que vai nos nortear. Tá. Então, o rei do sul e o rei do norte. Quem é o rei do norte? Bom, vamos começar. Quem é o rei do sul? Nós aprendemos semana passada. Rússia. Tá, muito bem. Então, o rei do sul, né, o reino do sul, nós vimos que era um aglomerado de satélites, de terras que foram recuperadas, mas a cabeça não foi conquistada. Então, o rei do sul, ele ainda existe e ele é representado pela Rússia. Tá certo? Ainda levanta a bandeira idealística, política, socioeconômica, né, os valores que nós vimos na Revolução Francesa, na Revolução Russa, e toda aquela história que nós estudamos, eles ainda seguram essa bandeira. Tá? E o rei do norte? Quem é o rei do norte? É Roma. Muito bem. Tá? Essa é uma pergunta... Essa Roma é uma de mãos dadas com os Estados Unidos. Ah, tá. Legal. Porque algum tempo atrás, muitos ensinavam que o rei do norte nessa história aqui era os Estados Unidos. Mas eu tenho batido nessa tecla há algum tempo. O rei do norte, do Gênesis ao Apocalipse, ele aponta para um poder e um poder somente, que é Roma papal. Tá? Então, Roma é o rei do norte e será o rei do norte até o fim. Só que os Estados Unidos, ele tem um papel que ele desempenha aqui. Qual que é o papel que os Estados Unidos desempenha nesse conflito? De acordo com o verso 40. Poder militar, né? Muito bem. Isso, ele é os carros, os cavaleiros e os muitos... É o exército, isso. Navios, os navios. Muito bem. Poderio econômico também, né? Isso, muito bem. Na verdade, assim, não que o Vaticano não tenha dinheiro, mas
é uma influência, é o poder mesmo, né? É uma influência comercial É o infinitamente comércio, é a maior economia, dos Estados exato. Unidos, É né? o Sem poder dúvida. Poder de econômico. fazer embargos, inclusive, né? Isso, perfeito. De barganhar em cima desculpa que eu estou na rua aqui, Não mas tem eu problema. vou mudar, vou botar o mudo aqui. Não dá Não para tem falar problema, mais. mas é isso mesmo. Então, o ponto de partida é isso, tá? O rei do sul continua sendo a Rússia, o rei do norte continua sendo Roma. Nada mudou desde os anos de 1989. Tá? Aqui, em 1989, a mesma coisa. O rei do sul era a Rússia, o rei do norte era Roma, com a ajuda dos Estados Unidos. Nós vemos essa ajuda que Roma recebe em outros momentos na história. Eu vou lembrar de um para vocês. Primeira vez que o papado sobe ao trono da terra, 7 reis europeus ajudaram ele a subir no trono da terra. Com ajuda militar e econômica, eles colocaram o papado no controle da Europa. Da mesma forma, ou o mesmo papel, desempenham os Estados Unidos nessa época. E nós sabemos que no final, os Estados Unidos desempenhará o mesmo papel para colocar Roma novamente ao trono da terra. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? O rei do norte não é os Estados Unidos, mas é o papado. Por que isso é importante? Porque para nós entendermos o que vai passar aqui nesse evento, nós temos que entender que o papado ele precisa estar envolvido aqui. Ele é um dos participantes principais nessa guerra, pois a guerra é entre o norte e o sul. Tá certo? Então esse é o ponto de partida, primícia, tá? Nós identificarmos que o rei do sul ainda é a Rússia e o rei do norte é ainda Roma. Tá certo? Gui, desculpe, caiu a conexão com a internet por um momento. Olhando para o teu gráfico aqui, assim como na Batalha de Ráfia houve um interesse político, geográfico e econômico, houve também ali na queda do Muro de Berlim, né, com a queda do Muro de Berlim, o interesse político, geográfico e econômico. Tá. Só que, para que isso acontecesse, foi necessária a intervenção religiosa para que isso acontecesse e quebrasse essa cortina de ferro, essa frieza entre os dois regimes políticos. É isso que tu está tentando dizer. Desculpe, porque eu perdi a conexão. É isso mesmo. Tá? Então, nós estávamos identificando aqui o rei do sul e o rei do norte, quem eles são. E o que eu quero dizer é justamente que as mesmas razões que nós encontramos na história da Grécia, nessa história aqui, que levaram à Batalha de Ráfia, tá? Nós temos que ser coerentes e buscar essas razões aqui também. Ou seja, a Batalha de Ráfia aqui, ela está completamente ligada ao que aconteceu nos anos anteriores. Tá? Para nós entendermos isso hoje, a minha pergunta é, em 1989, o que aconteceu? Qual foi o movimento? Nós falamos aqui da queda da cortina de ferro, a queda do muro de Berlim, mas, de fato, o que aconteceu naquele evento histórico que marca o fim do socialismo soviético? Lembra? A retomada do poder papal naquelas outras cidades lá da União Soviética. Muito bem. Então, nós vemos que nessa história aqui, Roma ela retoma o controle, né, geopolítico de alguns países, religioso, inclusive. Tá? Então, de fato, isso acontece. Né? O que mais? Kol Síria, lembra? A palavra Kol Síria era o portão de entrada para a Síria. Tá? Qual era o portão de entrada? Porque, se vocês lembrarem, a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Qual era a guerra? Qual era a luta que acontecia ali? Me ajudem. Era uma luta econômica, para provar qual regime econômico era melhor.
Então, se tornou também uma luta política, colocando o Papa entre essas duas facções, vamos dizer assim, se cumpria o significado da palavra ráfia, que era curar, que era sarar a ferida. Não, mas veja bem, esse evento, ele se encontra aqui, ó. Ráfia é bem depois desse evento. Ah, sim. Tá? Então, eu não quero que vocês confundam isso. Nós estamos falando sobre essa parte aqui do gráfico. Para tentar entender que os mesmos motivos que nós encontramos aqui, eles acabam se repetindo aqui. Por quê? Porque Ráfia foi a retaliação dessa batalha anterior aqui. E questão de ideologia, de valores. A luta entre o capitalismo e o socialismo. Bom, é o que a Tia Inês estava falando. Uma luta política, econômica. Só que além da fronteira geopolítica, além da fronteira econômica, existia algo por trás que dava sustentação a essa política socialista. E é o que a B estava falando. O que tu falou de novo, B? Fala para nós. Questão de ideologia, de valores, né, os valores comunistas na época, que não pegaram o Brasil, porque o Brasil estava sob o regime militar. Notem que a B toca num ponto importante. As ideologias por trás. O que acontece? Por que acontece a Revolução Francesa? Por causa das ideologias por trás. Né? São as ideologias iluministas, né, que levam à Revolução na França. Por que acontece a Revolução Russa? As ideologias bolchevitas, né, que estavam baseados em Jean-Jacques Rousseau, que era um filósofo francês iluminista, né, responsável pela Revolução na França também, as suas ideias, seus ideais, que culminaram então com a Revolução na Rússia. Então, por trás dessa política, dessa economia, existe uma ideologia muito forte, uma guerra de ideias muito forte. E durante a Guerra Fria, é por isso que é chamada Guerra Fria, era uma guerra política, sim, e a guerra política é o quê? É uma guerra de ideias. Uma guerra de ideias, é completamente guerra de ideias ideais, né? Uns acreditam numa coisa e lutam por aquilo, outros noutra e lutam por aquilo. Né? Então, o que eu quero que vocês comecem a perceber também é que o fato de que o Rei do Sul não foi derrotado completamente, poderia ter sido. Tá? Poderia ter sido. Os Estados Unidos eles perderam a chance, junto com Roma, obviamente, de ter aniquilado o Rei do Sul aqui. Mas eles resolveram fazer um acordo de paz com Gorbachev. Poderiam ter exterminado. Da mesma forma, o Ryan Smith fala que Antíocos poderia ter aniquilado Ptolomeu nesse ano de 222 aqui, mas resolveram fazer um acordo de paz. E foi esse acordo de paz que deu tempo para que as forças de Ptolomeu, os ideais dele, voltassem a crescer. Da mesma forma que a Rússia, os ideais, a ideologia russa, socialista, comunista, de valores, foi dado tempo para que ela fosse crescendo novamente. E o que nós estamos vendo hoje no mundo? Me parece, na minha interpretação, que é algo muito... Existe muita semelhança, talvez não na magnitude que nós vimos, mas muita semelhança entre guerras ideológicas que nós vimos durante a Guerra Fria. É como se o mundo tivesse dividido. É como se nós estivéssemos olhando novamente para o mundo bipolar. Olha o Brasil, por exemplo. Né? Ou você é azul ou você é vermelho. Olha aqui nos Estados Unidos.
Você tem uma divisão bipolar. O mundo ele se encaminha cada vez mais para uma divisão bipolar. Né? E essa divisão, obviamente, é uma divisão ideológica na sua substância maior. Né? Guilherme, E, é claro, política e econômica também. A gente pode dizer liberalismo e conservadorismo também? Pode dizer isso também. Né? A palavra liberalismo, o liberalismo econômico é diferente do liberalismo moral, né? É interessante porque o comunismo ele não prega o liberalismo econômico, pelo contrário, é o poder do Estado. O Estado tem o controle. O capitalismo prega o liberalismo econômico. Por outro lado, né, os ideais franceses, soviéticos, comunistas, é o liberalismo moral que nós temos visto no Brasil com a esquerda, com as ideias socialistas, né, da libertinagem, enquanto que o outro lado promove o conservadorismo. Né? Gui, o que provocou a Revolução Francesa foi a desigualdade entre classes, a fome da população e a riqueza da realeza. Aí surge Jean-Jacques Rousseau, que foi o grande filósofo do contrato social, que ele promovia a igualdade entre as classes, né? Que aí pode ser a origem, vamos dizer, do comunismo, né? Por essas ideias dele também. Hoje existe essa bipolaridade política no Brasil, nos Estados Unidos, né? A bipolaridade de ideias, de ideologias, mas no final o mundo vai se encaminhar para uma única polaridade. Vão se acabar todas as polaridades políticas, econômicas, ideológicas, e nós vamos apenas para uma, que é a religiosa, que é aqueles que creem em Deus, aqueles que obedecem os seus mandamentos, né? E aqueles que não o fazem. Exatamente, mas lembra que esse conflito ele estará inserido num contexto político também. A Bíblia fala da imagem da besta, né? A imagem da besta, quando nós estudamos esse símbolo, nós vimos que é a união entre a igreja e o Estado. Então, a igreja controlando a relação, da mesma forma que Roma, no passado, controla os reis da Europa, a religião ela controla a política mundial. É bem isso. Então, o contexto político, ele não simplesmente desaparece, ele é uma ferramenta do papado para impor as suas leis e os seus decretos. Tá bom? O Gui, mas a tendência não seria o mundo encaminhar em direção a um globalismo? Exatamente. Nós sabemos que esse é o destino final. Tá? E nós sabemos que no momento em que o verso 41 se cumpre, e aqui eu quero dizer para vocês, o que precisa acontecer para o verso 41 se cumprir? Decreto? Não, tudo bem. Para que haja o decreto, vamos dizer assim, existe um pré-requisito muito importante para que o verso 41 aconteça. Precisa haver algo que faça com que todas as nações se unam ao redor desse algo. Ok. Tem alguma coisa a ver com o clima? Vamos puxar para a história, irmã Márcia. A história que nós estamos vendo aqui. Qual que era a região em foco aqui na época dos macedônicos, da Batalha de Ráfia? Era a região da Síria, Col Síria, que é a terra gloriosa de Jerusalém. Então existia um interesse comum na terra gloriosa. Então, dependendo de quem ganhasse entre o rei do sul e o rei do norte, o prêmio seria a terra gloriosa. Então, irmãos, se nós sabemos que é o rei do norte que conquista a terra gloriosa, o que isso nos indica? Que o papado vai conquistar, é isso? Que ele vai vencer, ele vai ser o vencedor dessa luta quando acabar, certo?
Sim. Então, Roma, ela vence essa luta entre o norte e o sul. Tá? Vai chegar um momento em que o rei do sul ele é destruído completamente. Ele poderia ter sido destruído aqui, mas não foi, em 1989. Mas vai chegar um momento em que ele vai ser destruído. Por quê? Nós sabemos que quem toma a Terra Gloriosa, finalmente, é Roma. Sim. Então, a luta que nós estamos vendo entre o ponto A e o ponto B é em busca da região onde se encontra a Terra Gloriosa. E aí eu pergunto para vocês, qual é o interesse da Rússia? Ou será que a Rússia tem interesse na Terra Gloriosa hoje? A B falou... Vai lá, Edvaldo. Eu acredito na parte comércio, né? Mas é isso. Ideológica. Ideológica também. Ideológica também. Política também. Né? A B falou algo muito interessante, que durante a Guerra Fria, a Rússia estava de olho no Brasil. Por quê? Porque ela sabia, se o Brasil caísse através da Revolução dos Bandeiras Vermelhas, lá que houve o golpe militar em 64, para quê? Para tentar frear a tomada comunista no Brasil. A Rússia sabia que se o Brasil caísse, a América do Sul estava ao controle deles. Todo o resto ia cair também. É que essa região toda, a gente pode ver agora com o que está acontecendo no Afeganistão. A China está de olho no Afeganistão, a Rússia, o Paquistão, várias regiões por diversos motivos e também por motivos assim, em termos de possessão de terras que ficam na fronteira, não é, de regiões estratégicas. Então existe esfera de influência ali muito grande, né? Então claro que eles têm interesse. Eu acredito, né? Mas a Terra Gloriosa atual não é lá, né? Não, então não é lá que eles querem conquistar. Não, mas como eles têm também interesse em outros, né, em outros territórios, para ter suas esferas de influência ali, eu imagino que aquela região também da Terra Gloriosa, de Jerusalém, toda aquela região, também é uma região interessante para eles, para terem suas influências em termos geopolíticos, comerciais, enfim. Estratégia militar, Laura. É um ponto militar muito importante. Mas questão ideológica lá, é difícil, né? Se for pensar pela parte de ideologia, eles querem conquistar os Estados Unidos, né? A mente do povo aqui dos Estados Unidos, porque todos os outros países capitalistas copiam o que os Estados Unidos faz. Então, se eles conquistam os Estados Unidos, que é a Terra Gloriosa, ideologicamente, né, eles estão, ao mesmo tempo, conquistando outros países, porque a ideologia daqui vai para outros países também, não sei se é isso. É o gateway, é o co-Syria, é o gateway, é a porta de entrada para o Ocidente e aos Estados Unidos da América. Então, se a Rússia conseguisse o domínio ideológico nos Estados Unidos, a sua influência seria espalhada no Ocidente inteiro. Veja só, eu já te dou a palavra. Veja só, se os Estados Unidos são os exércitos de Roma, para que o rei do Sul vencesse a batalha de Ráfia, ela teria que, ou qualquer outra batalha, ela teria que destruir os exércitos de Antíoco. Então, os Estados Unidos, sendo simbolizado pelos exércitos, é um ponto de interesse, é o ponto de maior interesse da Rússia. Por que você acha que os russos se infiltram aqui para corromper as eleições, né, para tentar manipular situações? Porque existe ainda hoje um interesse. Tá certo? Então, da mesma forma lá do Brasil, como eu usei o exemplo, se eles conquistassem o Brasil, o socialismo soviético ia se espalhar na América do Sul inteira, central. Se eles conquistam os Estados Unidos, imagina, o socialismo, as ideias, a ideologia socialista se espalha no planeta inteiro. Porque é o gateway, né? Deixa eu fazer uma pergunta.
Sim, pois não. Antes da irmã, acho que o Edivaldo queria falar e depois a irmã fala. Assim, eu tenho uma dúvida, assim, beleza, nós estamos nesse conflito, o mundo foi dividido, né? Nós sabemos que teve essa divisão, né, entre os dois lados. Algum lado nós estamos, né? Não importa se é mais ou menos, mas estamos em algum lado. Mas, assim, como é que o Rei do Norte pode ganhar? Como vai ser esse ganho se o Rei do Sul está forte em todos os detalhes de governo, em mídia e tudo? Está muito, assim, parece que é impossível, né? Parece que está sendo impossível para ter essa mudança. Ótima pergunta, tá? Eu queria dar a palavra para a irmã Márcia e eu tento responder a sua pergunta. É mais ou menos isso que o irmão falou, o irmão Edivaldo falou. Tá. A gente sabe que dentro de todas as áreas cristãs existem duas forças, né? Duas ideologias, vamos dizer assim. Principalmente na Igreja Católica. Tá. Entendi. Então, essas ideias, elas realmente se encontram em todas as organizações, em todas as igrejas, você tem ideais. Aqui nós estamos olhando a figura mais ampla, tá? Eu queria lembrá-los que a Batalha de Ráfia possui um vencedor. Quem é o vencedor da Batalha de Ráfia? Rei do Norte. É o Rei do Sul. Rei do Sul. O Rei do Sul é o vencedor da Batalha de Ráfia. Porque é o revanche. Tá? Justamente. É a revanche, é a retaliação, tá? De 1989. Então, quem é que vence aqui? Momentaneamente, o Rei do Sul. Tá? Olha no verso lá, você vai ver que é o Rei do Sul que entra com cólera, sai, peleja contra ele, porá em campo uma multidão, e a multidão será entregue na sua mão, né? E etc. Tá bom? Bom. Gui, não entendi. Tá. Gui, eu acredito que essa forma de ganho do Rei do Sul é o que está acontecendo agora, né? Se for nessa lógica de ideologia está sendo implantada. Tá, eu quero argumentar, Edivaldo, que eu entendo esse ponto, pensei muito sobre isso. Só que a profecia ela tem que ser um evento histórico. Nós não podemos dizer que a Batalha de Ráfia são essas ideologias. Por quê? Porque antes de cair a cortina de ferro, nós tivemos ideologias também. Nós tivemos uma guerra ideológica por muitos anos. E essa mesma guerra, me parece, ela está crescendo nos dias de hoje. Tá? Só que vai chegar algum momento que algo histórico, algo inusitado vai marcar essa batalha, tá? Que será, de acordo com o que nós estamos estudando, vencida pelo Rei do Sul. Não sei o que será. O que nós temos que entender agora são os elementos que a Bíblia conecta com Ráfia. É por isso que eu comecei. Primeiro, um gigante, uma batalha gigantesca. Por que eu conectei com um gigante? Porque, se vocês lembrarem, Rafa, que é a origem da palavra Ráfia, ela é a cidade de Gaza. A cidade de Gaza é a cidade dos filisteus. E quem é que viviam lá em Gath, ou na cidade dos filisteus? Os gigantes. Da onde que vem Golias? Certo. Inclusive, a Bíblia, no capítulo 22 do livro de 2 Samuel, semana que vem nós vamos olhar, usa a palavra Ráfia para os gigantes da região. A própria Bíblia usa essa palavra Ráfia para descrever gigantes. Gui,
Tu pode fazer a gentileza de mostrar aqueles mapas de novo, por favor? Uhum. Tá, olha só. A parte azul é que conquistou aquela área ali, não foi a parte amarela. Não é isso? Eu esqueci de botar a legenda nessa foto, tá, que eu peguei. Olha então, só. Talvez esteja mal representado. Mas a Batalha de Ráfia, tá? A Batalha de Ráfia, só para deixar claro aqui, tá? A Batalha de Ráfia é uma batalha onde Ptolomeu, o rei do sul, tá? Ele conquista a região do Col-Síria. Tá? Talvez essa foto não esteja bem representada. Tá? Aqui diz, ó, The Battle of Raphia, by the time of the battle, quase toda a área ptolomaica da Síria tinha sido dado ao Antíocos. Então, o que está dizendo esse gráfico é que no momento da batalha, ou antes da batalha, Antíocos tinha conquistado toda essa região em azul. Tá? Só que depois da batalha, toda essa região aqui, ela é retomada por Ptolomeu. Ah, tá. Então, aí o Ptolomeu aqui amarelo embaixo, ele recupera. Exato. Tá. Agora desculpa porque eu devia ter colocado as legendas ali. Tá, porque aqui, então, o primeiro mapa em 218 era como é que era, e aqui é durante a batalha, não depois. Não. Isso aqui não é depois, aqui, 217 é durante. By the time of the battle. Então, tá. Agora eu entendi, tá. Por isso que eu não estava entendendo. Esquece essa aqui. Tá? Então, tanto é que a história nos conta, tá, que quando ele estava voltando, né, o seu exército voltando dessa região, né, depois de ter expulsado Antíoco daqui, reconquistado essa região aqui para o amarelo, tá, Ptolomeu passa por Jerusalém. Nós vamos ver isso semana que vem. E quando ele passa por Jerusalém, o espírito dele se exalta e ele quer entrar dentro do templo para oferecer um sacrifício. Tá? E aí acontece lá um evento, e ele não consegue entrar e ele fica indignado com isso. Ele acaba, como resultado, como consequência, desencadeando uma perseguição terrível aos judeus que viviam em Alexandria, no Egito. Tá? Porque por causa desse evento que acontece com ele. Então, é mais ou menos isso. A batalha de Ráfia, ela é conquistada, o vitorioso dessa batalha é o rei do sul. Tá? Uma outra coisa importante é que, nós já vamos acabar aqui, o rei do sul nessa batalha era o que nós chamamos aqui do underdog. É aquele mais fraco, né? Aquele que era o time, o exército mais fraco. E nessa batalha, o mais fraco vence. Tá? O mais fraco vence. Então, aqui, se nós trazermos para os nossos dias, quem que é mais fraco aqui? O rei do norte ou o rei do sul? Então, o rei do sul também é mais fraco. É considerado mais fraco economicamente, politicamente, né? Só que ele acaba vencendo essa guerra. Eu não estou dizendo aqui que essa guerra ela é uma guerra ideológica que está acontecendo aqui. Não. Nós vemos a ideologia tomando conta dos países, inclusive do Brasil. Tá? Mas a guerra de Ráfia, a batalha, ela precisa de um fato histórico, de um momento histórico, de um evento histórico. Que evento é esse? Não sei. Mas é um evento que ocorrerá antes que a Terra Gloriosa seja conquistada. Por quê? Eu já te dou a palavra, mãe. Nós sabemos que depois dessa batalha de Ráfia, de acordo com os versos que nós estamos estudando, existe uma outra batalha aqui,
que é a batalha de Peniam, ou Paniam, onde o rei do norte vai vencer e vai dar o checkmate no rei do sul e vai acabar conquistando a Terra Gloriosa. Então, antes, nós sabemos que no fim o rei do norte ganha, só que antes da vitória do rei do norte, nós estamos vendo pelo capítulo que existe uma vitória do rei do sul que ainda não aconteceu. Tá? E essa vitória, só para eu acabar, eu já te dou a palavra. Essa vitória ela está ligada com gigantes, ela está ligada com Gaza, com os filisteus e com um gigante dos filisteus chamado Golias. Tá? Obviamente, Davi também está conectado aqui nessa história. E existe um outro gigante na Bíblia que viveu em Gaza, inclusive foi a Gaza e encontrou uma prostituta em Gaza e acabou se corrompendo, um cidadão chamado Sansão. Nós vamos ver que a história de Davi e a história de Sansão simbolizam a experiência da igreja, do remanescente de Deus. Então, o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos começar a ver as conexões que a Bíblia faz nessa batalha de Ráfia, com Gaza, com Ráfia, com o gigante, com as histórias, e nós vamos tentar entender o que nós podemos juntar de elementos pela Bíblia, através da Bíblia, para ver se a gente consegue colocar ordem nesse quebra-cabeça. Por quê? Porque quando essa batalha acontece, e aqui vai a pergunta da tia Eva essa semana para mim. Tia Eva, essa é para ti. Quando essa batalha acontece, vai haver cura, sarar, restaurar. Quem que vai ser curado? Quem que vai ser sarado e restaurado? O papado? Não. Ferida mortal da besta. O papado ele é ferido nessa época. O papado perde aqui. O rei do sul, perdão. É, porque no final sim vai ser curado. Quem que é curado? Quem que é sarado? Quem que é restaurado aqui? O rei do sul, ele acaba se exaltando ao ponto, a Bíblia e o livro aqui do Ryan Smith diz que o rei do sul, ele acaba voltando para os seus vícios, para a sua vida imoral, e por isso que ele acaba perdendo a próxima batalha aqui de Peniam. Então ele não pode ser o que é restaurado, sarado e curado nessa história também. Existe um terceiro personagem aqui, que é curado, sarado e restaurado. Vamos pegar a história de Sansão para a gente tentar ilustrar. Tá? Sansão, ele vai em Gaza, né? Na cidade de Gaza, ele se corrompe com uma prostituta, depois ele acaba encontrando Dalila, acaba desobedecendo a Deus. A Bíblia diz que ele é cegado, furam os olhos dele em Gaza, ele não enxerga. Tá? Ele acaba sendo escravizado. Só que no final, ele é restaurado, ele é curado, né? Ele é sarado, a força volta, e ele é colocado entre dois pilares. E ele derruba os pilares e os filisteus morrem ali. Mais do que na vida inteira, ele matou no final da vida dele. Esses dois pilares, isso aí é um estudo à parte, mas esses dois pilares representam os dois pilares, a imortalidade da alma e a santidade do domingo que Sansão derruba nos últimos dias. Sansão é um símbolo da igreja que, apesar da desobediência, da apostasia, de se corromper com as meretrizes, ela é sarada, curada e restaurada. Então a igreja, o remanescente de Deus, eu digo a igreja, eu estou falando do povo remanescente, obediente aos mandamentos de Deus, eles serão curados, restaurados e sarados na batalha de Ráfia. Tá, essa é a minha leitura. Faz sentido, porque aí eles vão estar prontos
para preparar o povo, né? Depois, quando chegar o decreto dominical, né? Imagina, né, nós estudando isso, de que a Rússia, de alguma forma, vai vencer, vai haver um momento histórico na nossa história recente em que nós vamos ver essa vitória do Rei do Sul sobre Roma. Obviamente, os Estados Unidos aqui dando suporte econômico e militar. Uma coisa inesperada. Uma coisa inesperada. Mas esse momento, talvez eu acredito, é o momento em que nós que hoje estamos feridos, isolados, desapontados, fracos, né, possamos ser curados, restaurados, sarados, para que a gente possa, né, levar o trabalho ao fim. Bom, mas isso é uma interpretação que eu estou fazendo agora. Nós precisamos olhar cada história dessa e as conexões aqui que se encontram. Pode falar, desculpa. Gui, é que assim, é difícil, né, a gente imaginar uma guerra em termos físicos, né, onde o Rei do Sul vá vencer os Estados Unidos. E, mais uma vez, né, a gente, será que não poderia pensar como pensamos no passado, mas errando, né, uma série de conceitos e usando as analogias erradas, enfim, numa guerra de informação? Porque a gente sabe que já nas eleições passadas, né, os russos já tiveram, digamos, a sua participação no que aconteceu nas eleições passadas e tal. A gente não sabe como isso vai acontecer, mas eu penso que hoje é muito mais fácil, eu consigo imaginar muito mais fácil através de uma guerra de informação, algo assim, do que uma guerra física, né? Olha, o meu entendimento é o seguinte, bem simples, tá? Se a batalha de Ráfia foi maior que essa batalha de 222, eu espero que esse evento, qualquer que seja mais relevante do que 1989. Essa é a perspectiva. Tu imagina, 1989, olha o impacto que causou no mundo. E uma coisa para a gente pensar também é que em 1989, nessa luta ideológica que havia ali, quem que derrubou o muro? Foi uma ação de quem? Do povo. Foi uma ação do povo. Claro. Né? Uma guerra de informação ali não seria uma ação do povo, seria uma ação de poucas pessoas, né? Manipulando aí o povo, mas não seria uma ação do povo, o povo colocando a mão e fazendo acontecer. Eu imagino que se a gente for pegar e espelhar, seria o povo também estaria fazendo, sei lá, algo aconteceria onde o povo estaria, né, fazendo esse movimento. Olha, toda guerra, ela é uma guerra de informação. Toda ela. Pode pegar nas guerras mais recentes, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né? Todas as guerras, elas têm a guerra de informação. Só que não é só uma guerra de informação. Ela acaba sendo uma guerra política, uma guerra econômica, em outros vieses também. Então, eu não acredito que se limitará só à questão da informação, apesar de a informação estar ali, com certeza. Da mesma forma que em 89, nós tivemos uma inteligência secreta entre o Vaticano e os Estados Unidos para condicionar todo o cenário político para darem um checkmate. Obviamente, isso faz parte das guerras. O que aconteceu? Por que a Inglaterra começou a vencer Hitler? Porque eles conseguiram codificar o código Morse que eles estavam enviando. É uma guerra de informação. Toda guerra tem um elemento de informação também. E só se ganha uma guerra com informações. Mas obviamente. Eu queria só fazer, aproveitando o gancho da irmã Laura, a gente viu que já não estava mais viável economicamente para os Estados Unidos manter a sua tropa lá no Afeganistão. A verdade é essa. E diante do que a irmã Laura está dizendo, hoje eles estão muito mais
cautelosos, né? Economicamente, eles colocam muito na ponta do lápis para ver o que é viável ou não. Eu acredito que talvez hoje em dia, eles estejam mais sagazes, mais espertos, vamos dizer assim, porque eles sabem que, dependendo do que eles jogam na rede, eles podem destituir um presidente, enfraquecer, mas acredito também no que o irmão está dizendo, que precisa de um evento para que marque esse ponto. Agora, qual seria, eu não sei. Mas, resumindo, irmão, só para não querendo mais tomar tempo, mas é só para concatenar aqui na minha ideia. Nós temos 3 elementos. O rei do norte, que seria Roma com os Estados Unidos, e poderíamos dizer o rei do sul hoje com a Rússia e China. E aonde entra aí essa força dos ismaelitas? Eles também são uma figura importante nos dias de hoje, ou não? São, exatamente, são. Eu queria fazer um adendo que a irmã Márcia falou. Eu acho que nós estamos esquecendo de um ponto muito importante aqui. Né? Lá em Mateus 24 diz assim, né? E o evangelho será pregado, então, a todo povo, língua e nação, então virá o fim. Tá? Então, se o fim é a conquista da Terra Gloriosa, deixa eu imaginar isso. O fim, o fim ainda está aqui, ó, para frente. Tá? Porque o que o Espírito de Profecia nos diz? Que é quando a Terra Gloriosa é conquistada, e o decreto dominical, e nós sabemos que o decreto dominical ele vai em fases também. Ele não é, de repente, perseguição e morte. Não, ele começa aos poucos, né? Ele vai aos poucos escalando, né? Tensionando até a perseguição. É nesse momento que a mensagem do terceiro anjo ela começa a crescer num clamor que não tinha. Então, assim, o fim está para cá ainda. Tá, não, é exatamente isso. Todos esses movimentos, Gui, não são por acaso. É Deus movendo, né, os Muppets, os bonequinhos, para que isso ocorra. Isso. Lá em 1989, a Igreja Adventista se perguntava como que o Evangelho vai chegar nos países comunistas. Perfeito. Chegou. Então, claro que houve ali movimentos humanos, do Papa, dos presidentes, isso e aquilo, mas houve também uma ação de Deus. Exato. E hoje nós nos perguntamos como que o Evangelho vai chegar para Edom, Moabe e Amon. Exato. Através de uma ação sobrenatural também. Porque assim como a cortina de ferro caiu e houve ali vamos dizer, a mistura do capitalismo com ou seja, os comunistas entraram na terra capitalista, foi uma ação, né, como a Bia falou, né, da revolta popular, né, da insatisfação popular com o regime comunista, mas eles poderiam continuar matando como sempre fizeram desde a Segunda Guerra Mundial. Por que eles não fizeram mais? Porque houve esse acordo com o dedo de Deus. Então, para que os elementos, os eventos permaneçam e continuem acontecendo, para que todas essas profecias se cumpram, só pode ser um evento sobrenatural. Perfeito. Porque como é que nós vamos conquistar os xiitas, por exemplo? Perfeito. Agora, eu queria só, antes do próximo comentário, dizer o seguinte. Isso é um ponto muito importante. Porque o que aconteceu em 89 proporcionou que o evangelho chegasse a países que antes não chegavam. Tá? O que acontecerá depois da batalha de Ráfia, é a batalha de Paniam, é justamente a remoção desse obstáculo completamente, para que o evangelho possa chegar aonde hoje tem dificuldades de chegar. E aqui existe uma história que nós não podemos esquecer, que é a história do contínuo. Antes de Roma ascender ao poder em 538, a Bíblia ensina que o contínuo teve que ser removido. A resistência pagã tinha que ser removida. Essa é a história do contínuo. Foi removido em 508, 30 anos antes de Roma ascender ao poder.
O contínuo é um símbolo do paganismo. E o paganismo é a religião do Rei do Sul, é a religião da revolução. Ou seja, antes de Roma ascender ao trono da terra, o contínuo, mais uma vez, simbolicamente, precisa ser removido. E eu acredito que essa história fala para nós, tá? Justamente nessa última batalha entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, quando a resistência pagã, a resistência soviética, a resistência comunista, como você quiser chamar, ela é removida. E países que antes não podiam abrir, como a China, como a Coreia, como a própria Rússia, agora são completamente abertos. Talvez como alguns países no Oriente Médio, né? E aqui eu entendo, existe um papel do Islã aqui nessa história, mas o foco aqui são as boas novas do Norte, não as boas novas do Oriente ainda. Lembram? Tem duas boas novas, uma do Oriente e uma do Norte, uma ligada aos descendentes de Ismael e outra ligada ao Rei do Norte. O que nós estamos focando aqui é os movimentos do Rei do Norte nesse momento. Por isso que o contínuo se torna novamente verdade presente. É como uma corrente com vários elos. Lá do início, 7 tempos, até o final, passando pela remoção do contínuo, pelo livro de Apocalipse, pelas trombetas, pelos ais, etc, etc. Você tem que juntar. A gente chegou num momento, amigos, que a gente tem que juntar todo o conhecimento que a gente tem para tentar entender e desvendar esse mistério. Ô Gui, a Inês falou uma coisa bem interessante mesmo, e eu concordo, que Deus, ele move o dedo dele, então, no sentido de que acontecimentos sobrenaturais, com certeza, estão envolvidos para com que o rumo da história seja mudado. E mais uma vez, a gente não sabe o que vai acontecer, mas, por exemplo, a gente, só dando um exemplo, né, que me veio agora, a gente sabe que a Arca da Aliança, a senhora White disse que um dia ela vai ser encontrada, ela não foi encontrada ainda. Imagina a descoberta dessa arca e da Tábua dos 10 Mandamentos, o que não faria isso? Sim, perfeito. A repercussão que isso não teria no mundo. Exato, exatamente. Então, esse é um exemplo de um acontecimento sobrenatural que pode mudar o rumo da história, né? Perfeito. E nós sabemos que ela vai ser descoberta depois do decreto dominical. Isso vai ajudar no clamor do terceiro anjo, quando o sábado for pregado com mais amplitude, como o Espírito de Profecia fala, né? Mas... no santuário, nós tínhamos aquele candelabro com 7 lâmpadas. Aquelas 7 lâmpadas simbolizam as 7 igrejas cristãs, ou seja, desde ali no início da era cristã até o final. Cristo disse que ele estaria conosco, né, desde aquele momento até o final dos tempos. Eu vejo Cristo caminhando nessas linhas históricas, né, conosco, e o dedo de Deus mostrando, olha, agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, eu vejo realmente Cristo nos mostrando que ele estaria conosco e fazendo com que a história aconteça para que se chegue até o final. Exatamente. Eu quero lembrar para você, para nós encerrarmos, que Deus não faz nada antes de revelar o seu segredo aos seus servos. Tá? Antes de 1989, existiu um adventista chamado Louis Weir, que ele preveu a queda da União Soviética. Tá? Não deu a data nem nada, mas preveu a queda do socialismo. Como eu me lembro, acho que a Tia Inês que me deu um livro muito tempo atrás chamado O Dia do Dragão, onde mostra que para que o evangelho pudesse ser pregado no mundo, o socialismo tinha que acabar. E que isso era parte de um cumprimento profético. Então, alguém conseguiu prever esse evento. Tá? Então, a sugestão é que, se algo vai acontecer, Deus precisa estar mostrando isso para os seus filhos. Como vocês estão falando, o dedo de Deus mostrando, olha, se preparem porque vai acontecer um evento. Não sei quando, não sei como exatamente, mas aqui estão algumas características, estudem. E é isso que nós estamos fazendo. Então, vocês podem ver que todo aquele background que a gente recebeu, que a gente viu, é basicamente para nós tentarmos entender isso aqui. Que esse é o momento, é o próximo marco na história, que a gente não passou ainda. Nós estamos olhando para o futuro aqui, agora começa a ficar bem difícil. Antes nós estávamos olhando para o passado, né?
ainda mais quando não se tem nada revelado explicitamente no Espírito de Profecia sobre esses eventos entre, né, 1979 e o Decreto Dominical. Eu acho assim, ó, que a gente tem que ter em mente uma coisa que é muito séria, depois do desapontamento que aconteceu, da experiência que a gente teve, não é? De ter usado marcação de data, a gente aprende com as experiências, com certeza, né? Mas uma coisa é certa, eu acho que realmente, tem razão, a gente tem que estudar, porque Deus ele vai mostrar para os seus servos, né? Antes de acontecer, só que qual foi o nosso erro, né? Não ter usado a Bíblia como o nosso fundamento principal, ou seja, o único, né? Porque, na verdade, o que foi feito, né? E que levou toda aquela decepção e tudo, foi ter usado informações seculares, né? História, muito mais do que a Bíblia. Isso que eu falei no início. E isso, claro, hoje a gente se dá conta. Mas eu vejo que isso é algo muito, assim, a gente tem que ter muito equilíbrio. Para quê? Para que a experiência desapontadora que a gente teve não nos impeça de continuarmos a nossa busca e que, por outro lado, também possamos corrigir o nosso erro, né? E não buscar as informações em outras fontes, até podemos, mas só para corroborar, né, com a palavra de Deus. Perfeito. Eu acho que eles têm que aprender, não é, dos nossos erros. Por isso que o meu objetivo semana que vem é nós conectarmos o que nós estamos fazendo aqui, Rafa, Gaza, os filisteus, Golias, Davi, Sansão e outras histórias, e buscar nas escrituras elementos para nós entendermos esse quebra-cabeça. Mas deixar as escrituras trazer a resposta. Eu gostaria de falar alguma coisa. Pois não. Em 1980, houve uma expansão muito grande da igreja no Brasil. Tá? E eu vejo também essa expansão agora em 2019. Eu tenho visto uma urgência muito grande da pregação do evangelho. O que eu quero te perguntar é o seguinte: essas guerras e tudo isso que aconteceu, tem alguma influência com o que está acontecendo? Porque, assim, ó, não sei se vocês percebem, mas os pastores têm urgência, né? A igreja está nessa urgência toda da pregação do evangelho. Está se expandindo. Países estão sendo conquistados nessa parte, né? Está se expandindo mais esse conhecimento em países que a gente achava que não iria entrar. E essa questão do Rei do Sul, que pelo que estão falando, é a União Soviética, e a queda do comunismo, a queda do socialismo, e depois a retomada do Rei do Norte, isso tem tudo a ver com a parte profética, assim, do que nós estamos vindo agora? Exatamente. Eu não sei se a senhora viu os estudos passados, mas o Rei do Sul... Não, eu não estava. Ah, tá. O Rei do Sul, ele... Em 1989, ele era a União Soviética, só que a cabeça do Rei do Sul era a Rússia. E a Bíblia ensina, nós vimos isso semana passada, que quando Roma, junto com os Estados Unidos, vem como uma inundação, eles retomam os países satélites, mas eles nunca chegam até a cabeça, nunca chegam até a Rússia. Ou seja, a Rússia sai ilesa, vamos dizer assim, não ilesa, mas sem ser dominada e conquistada e aniquilada naquele momento. Tá? E aí houve um tratado de paz com Gorbachev, e aí os Estados Unidos, ao invés de matar, né, de uma vez por todas, não deixou, e ela começa a se criar de novo, e ela começa a aumentar a sua influência nas últimas 2 décadas e pouco, né, 3 décadas, e hoje a Rússia, ela novamente é um poder mundial. Né? Então, totalmente, essa aplicação é totalmente relevante para os nossos dias. Eu queria compartilhar com os irmãos uma suposição que eu tenho. Vocês imaginem que um dia nós chegamos, né, no céu, né? Eu sempre imaginei que eu ia querer ouvir Paulo, ouvir João, ouvir Cristo,
É claro que eu continuo querendo ouvi-los, né? Como agora eu também vou querer conhecê-los pessoalmente, inclusive ver as marcas nas mãos e nos pés de Cristo. Inclusive me encontrar com Ellen White, né? E eu sempre me vi sentada ouvindo essas pessoas falarem. Só que na minha suposição que eu faço hoje, inclusive com um estudo desses, que é um estudo bem complexo e bem pesado, eu quero fazer o contrário. Exatamente. Eu quero, assim, vocês já imaginaram que pode ser que estejam Paulo, Daniel, Pedro, perguntando para nós, João, né? Perguntando para nós. Imagine só. Perguntando para nós, desculpe a arrogância, eu quero realmente estar lá, perguntando para nós assim, como é que foi viver naqueles momentos antes de Cristo voltar. Exatamente. E Cristo só ali, de longe, ouvindo a nossa conversa, né? E inclusive Ellen White, me digam como é que foi viver naquela época. Então, deixa eu imaginar. Perfeito. Nós contando para Daniel e para João, né, de Apocalipse. Olha, nós não podíamos nos reunir por causa da pandemia. Sim, pois é, eu já fiquei sabendo que tinha uma pandemia. Mas aí nós nos encontrávamos por Zoom. Nós nos encontrávamos por Zoom. Por onde? Pelo Zoom. Entendeu? E que deixa eu imaginar aí. Mas a sua imaginação, ela é baseada em fundamentos bíblicos, porque os anjos gostariam de olhar para as coisas que nós temos olhado. Mas aí, e esse é o ponto. E aí, assim, Cristo nos mostrando, deixa eu imaginar que ele vai usar um controle remoto, vai ligar ali o vídeo e vai mostrar. Se lembra aquela vez que vocês estavam ansiosos, preocupados, como é que ia ser? Ou se lembra naquele estudo? Ou se lembra aquela vez que vocês estavam ajoelhados pedindo pelo poder do Espírito Santo e pelo conhecimento das Escrituras? Olha ali, quem estava com vocês. E aí ele mostra os anjos conosco. Amém, amém. Entende? Então, eu vejo, nesse estudo de hoje, eu vejo exatamente essa suposição que eu tenho quando eu vou explicar para Daniel, a irmã Laura vai explicar para Daniel, né, como é que eram as nossas Bíblias, já cebosas em Daniel e Apocalipse, do tal estudo. E Daniel vai dizer, vocês interpretaram assim antes da volta de Cristo? Eu nunca imaginei que aquilo que eu escrevi poderia ser isso. Poderia ser assim, perfeito. Então, a surpresa deles, assim como nós ficamos surpresos quando nós aprendemos o que isso tudo significava, a surpresa deles em saber que nós conseguimos reinterpretar aquilo que eles escreveram, porque Daniel não entendeu, João não entendeu completamente. Então, eu acho que realmente vai ser, quando a Bíblia diz que nós não imaginaremos o que é estar no céu, um desses momentos vai ser esse, quando eles vão estar nos ouvindo. Não, agora fala vocês, como é que foi aquilo? Eu não consigo imaginar o êxtase espiritual que vai ser explicar para a irmã White o que foi, ou para João, ou para Daniel, ou para Pedro, ou para Paulo. Mas os próprios anjos, Inês, os próprios anjos vão querer saber como é que nós, seres humanos, com tantos pecados, não pela divindade que eles têm, né? Nós conseguimos chegar até o final, no caso, né? Até a volta de Jesus. Isso para mim, é uma coisa tão poderosa, o fato de nós estarmos aqui preocupados com isso e não estarmos no mundo, né? Nos dedicarmos sábado de tarde para abrir a Bíblia e tentar entender quais os possíveis significados de toda essa movimentação histórica que, para mim, tem realmente a mão de Deus, isso para mim já é um fato sobrenatural. O fato dele ter dado uma inteligência para uma pessoa que fizesse com que as pessoas se reunissem por uma tela de vídeo, eu vejo o dedo de Deus aí, mesmo que essa pessoa não saiba disso. Exato. Entendeu? Então, realmente, eu vejo
essas 7 lâmpadas acesas, e principalmente agora, né, nessa última etapa da igreja, a última lâmpada, talvez que seja aquela mais elevada, né, a 7ª lâmpada seja a mais elevada, iluminando todo esse caminho do povo de Deus. Que lindo, que lindo. Cheguei a me arrepiar aí no meio do testemunho. Vou começar a chorar. E agora a gente pode aproveitar e orar, porque não tem mais nada para falar depois disso. Vamos orar, então. Eu posso falar uma coisa, Gui? Sim, sim. Perdoa. Só que agora eu não estou conseguindo, estou mais longe dos carros aqui. A gente precisa lembrar que a igreja do Senhor não é somente a igreja adventista do 7º dia. Claro, né? Claro. O povo de Deus, obrigada, o evangelho está avançando enormemente através de todos os evangélicos da face da terra. Edom, Moab e Amon, nós estudamos. Eu conheço grupos, pertenço a... exatamente, né? Todos nós aqui conhecemos pessoas muito fervorosas, de muita fé, que dão aula de cristianismo e de amor e de abnegação e de desejo de pregar a palavra para muito adventista, para nós, né? Então, assim, vai chegar um momento em que essas pessoas todas vão ser conectadas também de maneira sobrenatural e muito mais. Então, milagres gigantes estão acontecendo no mundo evangélico. Sem falar, não estou falando do pentecostalismo, né? Mas há pessoas sinceras, na verdade, também dentro do pentecostalismo. Senhor, quem sou eu para dizer que lá não tem nenhum sincero, né? Mas é impressionante, assim, eu conheço muitos evangélicos que estão muito despertos, mas que, como a Ellen White fala, né, que não estão dentro das portas da igreja adventista porque não suportariam a apostasia. Perfeito. Né? Verdade. Enfim, era isso, mas é emocionante mesmo. Desculpa, a tia Inês. Meu Deus, Inês, perdão. A Inês falar disso para nós realmente me tocou profundamente também. Glória a Deus. Tia Inês me carregou no colo. Cuidava de mim quando eu era criancinha, bebezinho. Cuidava a mamãe, né? Só para vocês verem como eu sou velha. Se o Gui já é velho, imagina eu. Só você. Nós somos jovens ainda, tia. Nós somos jovens. Vamos orar então, irmãos. Senhor, que alegria poder compartilhar a Tua palavra com os nossos queridos irmãos através dessa tecnologia tão importante para os nossos dias. Nós vemos a Tua mão, o Teu dedo poderoso, guiando a nossa vida e guiando as situações em que nós nos encontramos. Através dessa pandemia, quão importante é essa ferramenta para nós nos conectarmos. Que o Senhor continue a nos instruir, nos dirigir, que possamos lembrar que devemos deixar a Bíblia ser a sua própria intérprete e com humildade tentar compreender, assim como os antigos compreenderam, assim como aqueles da antiguidade foram guiados pelos teus anjos, pelo teu Espírito e começaram a desbravar novos territórios em que nova luz foi aparecendo. Sabemos que isso será possível e é possível também nos nossos dias. Precisamos ser numerados entre aqueles que participarão dessa obra, desse trabalho de trazer as outras ovelhas dos outros apriscos ao teu rebanho. E assim como nós estudamos, sabemos que Edom, Moab e Amon estão esperando esse momento, ansiosos, para que juntos então possamos levantar aquela bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel e finalizar o trabalho para que o Senhor possa voltar e nos resgatar, nos levar para casa. Dá-nos uma semana abençoada de vitórias e que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos traga de volta no próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.